Da última vez que eu conversei com o professor Éder, foi naquele evento que o professor levou, né, a tocha lá por um trajeto, eu não lembro jamais a cidade que era, mas o professor vai confirmar aqui pra gente. Agradecer também nosso querido João Carlos, que está por aqui, né, dando esse suporte pra gente, inclusive fazendo uma live, hein? O pessoal vai assustar hoje vendo minha cara aqui. Professor, bom dia, obrigado pela sua presença mais uma vez. É isso mesmo, pelo menos a última vez que eu tive um contato aqui com o senhor foi naquele momento que o senhor representou, né? Levando lá, era a tocha, né? A tocha olímpica, é isso? Bom dia. Bom dia, Leandro, palmeirense fanático Marini. Corinthians. Aqui na Band tá cheio de palmeirenses fanáticos, né? Leandro, palmeirense fanático, Casagrande é outro. Aqui tá cheio, né? Claudemir também é outro que nossa, o cara se desmancha de amores aí pelo Verdão. Rapaz, né? aqui infelizmente reduto de palmeirenses, né? É reduto corintiano. Como todo o Brasil, o Ibope tenta modificar essa informação. Brincadeira, né? Não, mas sabe que ele torce aí pro Corinthians, né? É isso aí. Mas eu estou recebendo o professor Éder Pires de Camargo para falar hoje da última vez a gente falou... Foi da tocha olímpica, né? Em 2016 eu tive o privilégio de levar a tocha olímpica. Lençóis Paulista, minha cidade natal. Mas hoje eu me considero lençoense e ilhense, né? Tenho dois amores. Dois amores, Lençóis Paulista e Ilha Solteira. Estou há 12 anos aqui já. Era isso que eu ia falar. Hoje o pessoal me criticava, viu, na época, o pessoal me criticava assim, nossa, mas você vai nos deixar? Não, levar a tocha olímpica, esse é um evento que é uma coisa ligada com corrupção, também falavam que ia ter terroristas aqui. Eu falei, calma, gente, eu vou defender a bandeira. E quando eu levei a tocha olímpica, defendi a ideia de que educação, cultura e esportes afastam das drogas e incluem socialmente. Esse é o caminho a longo prazo para que o nosso país possa inverter toda essa situação de não abrir presídios e fechar escolas. A nossa política não pode ser essa de abrir presídios e fechar escolas. E essa é a ideia que eu defendi lá quando levei a tocha olímpica. Em 2016, no dia 17 de julho. Dia 17 de julho. Em Lençóis Paulista, às 17 horas. E aí representou Lençóis Paulistas, consequentemente aqui, Ilha Solteira também, né? Levando o nome de Ilha Solteira. Representei Ilha Solteira, minha cidade hoje, do coração, que amo, que vivo, que defendo, que falo sempre. Sou um cidadão ilhense. Estive no Canadá agora há um mês, no mês de janeiro, metade de janeiro, metade de fevereiro, sozinho, aprendendo inglês, porque a minha proposta hoje é me relacionar com a dificuldade. Porque entendendo e transformando a dificuldade, você entende a si próprio e se transforma. Então estive lá dizendo, sou de Ilha Solteira, uma pequena cidade e uma maravilhosa cidade do interior do estado de São Paulo e também de Lençóis Paulista. E estou aqui sozinho aprendendo inglês, um cego aprendendo inglês em Toronto, no Canadá. E só para a gente apresentar melhor, né? Às vezes as pessoas estão ouvindo aí esse nosso bate-papo com o professor Éder Pires de Camargo. O professor esteve aqui com a gente em 2016, né, falando dessa questão de estar representando a nossa cidade carregando lá a tocha olímpica. O professor tem... pode falar como deficiência visual? Professor? Exatamente. Deficiência visual. Eu não sei se tem... Desculpa, aqui o nosso bate-papo é bem informal. Às vezes as pessoas falam cego, né? Existe ainda algum tipo de preconceito em relação a esse tratamento? De falar, a pessoa cega ou a pessoa deficiente visual? A sua pergunta é boa e o significado das palavras estão nas pessoas e não estão nas palavras. Então essa coisa do preconceito, etc., das palavras não estão nas palavras, né? Eu, por exemplo, tenho muito orgulho de ser cego. Muito orgulho. Claro que uma pessoa pode chegar e falar assim, seu cego! Aí entende? já, né? Então, mas eu tenho orgulho de ser cego. E nesse livro que eu vou falar dele hoje, digo que é muito belo ser cego, né? Agora, respondendo objetivamente a sua pergunta, a deficiência visual, ela se caracteriza nas pessoas cegas
e nas pessoas que têm baixa visão. Então, em síntese, é isso. Deficientes visuais são as pessoas ou que são cegas, ou seja, que têm uma certa capacidade de visão até a ausência total de visão, e as pessoas com baixa visão. Eu poderia aqui dar valores de acuidade visual, né? Então, assim, em síntese, quem são os cegos? Aqueles que enxergam menos de 5%. Já são consideradas pessoas cegas legalmente no Brasil. E quem são as pessoas com baixa visão? Aquelas pessoas que enxergam entre 5% e 30%. Então, assim é a deficiência visual, os cegos e os com baixa visão. É um erro achar que cegos são aqueles que têm ausência total de visão. Eu, por exemplo, eu tenho um pouco de visão lateral, enxergo um pouquinho, enxergo vultos, já estou classificado como cego. Eu fui perdendo a visão ao longo da minha vida. Passei pela classe de baixa visão, hoje sou uma pessoa cega. Eu tenho muito orgulho disso. A cegueira para mim não é um aspecto negativo. Ela é uma beleza que me caracteriza. E por outro lado, as dificuldades, as limitações e as incapacidades de uma pessoa cega ou de uma pessoa com baixa visão, elas são invenções da sociedade. Elas não são uma característica própria desta pessoa. E antes da gente continuar aqui com esse nosso bate-papo, né, a gente vai falar também, antes do livro, né, que o professor está aqui para falar de um livro, uma obra de arte, mais uma aqui, né, feita com muito carinho pelo professor Éder Pires de Camargo. O professor foi perdendo a visão gradualmente, desde os 9 anos, professor. Como que foi o início aí dessa perda de visão? Eu tenho uma deficiência visual que se chama retinose pigmentar. Ela é devido a um fator genético, muito complexo. E já estava programado geneticamente para que eu fosse perdendo a visão. E a perda da visão iniciou-se na minha vida aos 9 anos de idade. A partir dali eu comecei a perder visão, tive uma perda rápida aos 9 anos e fui perdendo visão e continuo perdendo visão. A retinose pigmentar degenera a retina. A retina é o fundo do olho, uma tela que todos nós temos no fundo do olho, onde a imagem se projeta. A minha retina está degenerada, é como se a tela estivesse manchada. Foi isso que aconteceu comigo. Então, desde os 9 anos de idade que eu não leio com os olhos. A partir do ano 2000, eu tive o acesso à tecnologia do computador com voz e passei a ler com o ouvido. Antes disso, minha mãe, minha irmã, a minha mãe Beth, minha irmã Érica, que estão em Lençóis Paulista, devem estar ouvindo a esse programa, um beijo para vocês, é que liam para mim. A partir do ano 2000 eu passei a ler com autonomia por meio do computador, mas não uso a leitura com os olhos desde os 9 anos de idade devido à retinose pigmentar. Uma doença muito rara e que é a principal causa de cegueira nos países de primeiro mundo. Parece estranho isso, né? Por quê? Porque os países de primeiro mundo resolvem a questão de cegueira com glaucoma, com catarata. Então as pessoas ficam cegas apenas com retinose pigmentar, ou seja, as retinopatias da visão, que são essas deficiências muito raras e muito complexas e que não têm cura. Bom, deixa eu falar a respeito da fanpage aqui. A gente está com a live antes que a gente... né, vamos divulgar, né? Porque estamos conversando aqui, o papo vai correndo. A fanpage oficial aqui do professor Éder Pires de Camargo. Qual que é, João? Professor Éder Pires de Camargo. Completo, né? O nome facebook.com/... tem o professor, né? Se quiser só procurar, é professor Éder Pires. Se quiser procurar pelo barra, é Éder Pires de Camargo. Éder Pires de Camargo, né? Está sendo feita uma transmissão ao vivo, live aqui pelo Facebook. Inclusive tem lá a foto do professor com a Fátima Bernardes, né? Participou do programa Encontros. 2013 estive lá na Fátima. Eu estava um pouquinho mais gordo. Você sabe que eu acabei de correr a São Silvestre agora, 31 de dezembro, minha terceira São Silvestre. Tem vídeos na minha fanpage. Eu corri junto com meu amigo de Lençóis Paulista, o Carmo, ele foi o meu guia. Foi uma emoção muito grande. Foi minha terceira São Silvestre, a primeira junto com um guia, né, demonstrando a perda da visão, porque eu corri 2000 e 2001, corri só. Essa eu corri acompanhado com um guia, nós corremos com um cordão entre os nossos braços. E eu fiquei em 15º lugar na categoria pessoa com deficiência. Foi algo maravilhoso após 17 anos ter a oportunidade de provar a saúde,
ausência de drogas, e mostrar aquilo que eu falei, que a saúde, a cultura, políticos do Brasil, este é o caminho para livrar as pessoas das drogas, para livrar a cultura, a saúde. Eu escrevo livros, eu canto e eu pratico esportes e eu tenho uma série de problemas como qualquer pessoa tem. Eu perdi a visão e eu nunca fumei um cigarro de maconha, eu nunca cheirei cocaína, porque eu sempre busquei superar esses problemas por meio da educação, da cultura e do esporte. Políticos, esta é a solução para os problemas do Brasil. Invistam em educação, invistam em cultura, invistam em esporte desde a base para tirar os nossos os jovens nossos não têm que correr da polícia, eles têm que correr na pista de atletismo. É o que falta, infelizmente, hoje no nosso país, né? O professor já tinha falado. A nossa pista de atletismo está vazia. Então, aqui em todo lugar. Na última Olimpíada, nós não tínhamos representantes nos 100 metros rasos, com a base multicultural que o Brasil possui. Uma base afrodescendente, europeia. Você acha que isso é natural? Não é natural. Isso é um projeto político. O Brasil tem um projeto político. Desumanizar o seu povo. Professor, falando agora a respeito desse livro. Bom, esse livro aqui é o quê? É o 7º? Esse é meu 7º livro. É o 7º livro, né? Ele é um livro diferente dos outros 6. Os outros 6 são livros sobre educação, sobre ensino de física para pessoas com deficiência visual. Este não. Este é um livro, é uma autobiografia. Se chama Estrangeiro. O livro, né, foi preparado. Tem quanto tempo já que... Perguntei em off aqui para o professor. Essa obra que demorou quanto tempo para chegasse, né, ao projeto final? Inclusive, gente, é um livro bem completo, com um CD, com um código... QR Code, né, para você acompanhar o livro em alguns capítulos aqui. Através do CD você tem acesso aí a músicas, né, a trilhas e algumas informações que vai complementando aqui, fazendo referência ao texto. Quanto tempo que demorou para chegar ao final dessa edição aqui, professor? Na verdade é um livro que chama Estrangeiro e o CD que se chama Inquietude. O CD de músicas minhas, músicas que eu também estou tentando me arriscar como, eu não sabia. Como cantor, né? Você sabe que a Unesp aí fazendo, ela também é em crise, vai que a gente tenta se lançar como cantor. Bom, mas o CD Inquietude, eu venci o festival com o melhor intérprete silêncio em 2016, resolvi gravar esse disco. E o disco Inquietude, ele é trilha sonora para capítulos do livro. Também, opa, olha aqui meu celular cortando, meu Deus do céu. Agora eu não posso. Mas ele é trilha sonora do livro. O livro, o ponto central dele é tentar descrever como eu saí do fundo da sala quando eu tinha 14 anos de idade, dormindo no fundo da sala, desinteressado, e o professor Edevar Moreto de Lençóis Paulista me buscou lá, falou: menino, você tem potencial. E me levou para frente da sala de aula, e essa história de superação me trouxe ao título de livre docente, que é uma titulação acima do doutorado. O primeiro no Brasil, né? Primeiro cego a chegar à livre docência. Eu não quero ficar usando essa história assim. A intenção não é falar, olha, é cego, não sei o quê. Não, mas é que o cego... Onde estão os cegos no Brasil? Onde estão as pessoas com deficiência? Então não foi fácil, sem utilizar a visão, estudar física, estudar ensino de física e chegar à titulação de livre docência. Eu conto essa história nesse livro. Além disso, eu conto muitas outras histórias de como é ser cego numa sociedade que não é planejada para pessoas cegas. Então eu conto histórias. Por exemplo, as pessoas me param na rua e falam assim: como que você escova o dente? Como que você amarra o sapato? Como é que você sabe onde é o lado direito e o lado esquerdo? Eu acho isso muito surpreendente, né? Então eu chego em hotéis acompanhado de professores, alguns alunos que eu faço muita palestra, né? Então, por exemplo, o recepcionista do hotel diz assim: olha, avisa ele que o café é servido amanhã às 9 horas. Avisa ele que para chamar na recepção basta apertar o 9. É interessante que eu me sinto um estrangeiro, porque a comunicação não é dita para mim, é dita para o outrem que está ao meu lado. Então eu conto muitas dessas. Eu fui uma vez em Lençóis Paulista, eu fui perguntar o preço de um micro-ondas. Eu percebi que era um micro-ondas e ao lado tinha a placa com o valor.
Eu disse, senhor vendedor, quanto é que custa esse micro-ondas? Eu não enxergo. Ele veio dentro do meu ouvido e disse, R$300! É muito interessante a confusão de surdo com cego. Então, tem muitas histórias dessas aí. Esse é um lado do livro. Outro lado Ficou caro esse micro-ondas aí, depois Nossa, você eu passa quase com remédio para dor de ouvido. então, estas confusões, esse estranhamento, esse estranhamento. Mas tem muito disso ainda na sociedade. Toda hora, o tempo todo. Em questão, e aí eu falo assim, em relação ao preconceito. As pessoas às vezes por não... a pessoa que não tem, né, essa deficiência visual, acredita que o cego ou o deficiente visual, ele tem praticamente todos os tipos de limitações, né, professor? O pessoal vê o cego como um cara limitado, e não é assim. A interpretação, ela é polar. Ela gira em torno do seguinte negócio. Ou o cego tem facilidades de fazer coisas muito difíceis, por exemplo, é cego, mas canta bem. É cego, mas toca muito bem um instrumento. Esse é o lado assim, do super-herói. O cego é cego, mas Deus lhe deu dons extraordinários. E o outro lado é que ele tem dificuldade de fazer coisas muito simples. Por exemplo, ele tem dificuldade de amarrar o sapato, tem dificuldade de escovar o dente. Então a interpretação sobre o cego ou sobre o desconhecido é polar, né? É um mito, é uma interpretação mítica, né? Ou facilidade de fazer coisas muito difíceis que ninguém consegue, ou dificuldade de fazer coisas muito simples. Isso está repleto no imaginário de senso comum. Eu tento tratar isso nesse livro aí. E trato muitas outras coisas, histórias com o goleiro Marcos do Palmeiras, histórias de amor, histórias de dor, porque não é só superação que eu trato nesse livro, eu trato fracasso. Quando qualquer pessoa, não só uma pessoa cega, mas qualquer pessoa vive, ela supera e ela também não supera. É a descrição da realidade. É um livro muito emocional, né? É uma obra literária, eu tento me lançar como escritor, não sei se consigo. Estudei muita língua portuguesa, me envolvi com a língua portuguesa, hoje eu sou apaixonado pela língua portuguesa. É uma tentativa de me tornar um escritor. De tentar me tornar um escritor. É um escritor, aliás, esse livro aqui é completo, né? A gente pode falar como uma autobiografia. É uma autobiografia. Eu conto muitos aspectos da minha vida. Histórias da minha família, histórias da minha cidade natal, Lençóis Paulista, uma crítica ao conceito de esperança, é uma filosofia sobre a cegueira, uma crítica também à vidência no sentido de que a pessoa que enxerga, ela negligencia as percepções que não são visuais e se satisfaz plenamente com o ato de ver. Por exemplo, olha como a nossa cultura se revela, como a cultura dos que enxergam se revela como se sentindo plena nesse ato de ver. A cultura diz assim, as pessoas dizem assim, veja que perfume cheiroso, veja que comida gostosa, veja como está calor hoje. Então, o verbo ver, ele é usado para dizer coisas que não são da percepção visual. Então, realmente, a cultura, em relação à visão, ela se sente plena em relação às outras coisas também. Então, para o cego, isso não é fácil, né? O cego se sente estrangeiro em relação a isso, né? Principalmente aqui no Brasil. Eu tô aqui não, isso é no mundo, viu? A língua inglesa faz isso também. Geral também lá. Porque aqui eu imagino que a acessibilidade pro deficiente visual seja maior se comparando a outros países desenvolvidos, ou não? Maior ou menor? Eu tive no Canadá e me surpreendi. A acessibilidade menor, né? Olha, eu tive no Canadá e não encontrei piso tátil, os elevadores não avisavam que andar você está. E quando eu comparei com o Brasil, com os aeroportos no Brasil, eu senti uma acessibilidade maior no Brasil. Eu achei incrível isso aí. Apesar que lá no Canadá, as calçadas eram muito acessíveis. As calçadas, diferentemente no Brasil. Se você anda aqui, por exemplo, em Ilha Solteira, eu tenho que andar na rua. Não sei se você já me viu, as pessoas que me veem andando na rua. Não pensem em vocês que estão me ouvindo que eu ando na rua porque eu gosto de andar na rua, né? Eu ando na rua porque a rua é acessível para mim, né? Entendem? A rua é acessível para mim e, infelizmente, apesar do Brasil ter leis maravilhosas,
Eu cito aí no livro as leis que o Brasil possui, lei brasileira de inclusão, a ABNT, número 50, existem várias leis que deveriam garantir acessibilidade não para cegos, mas para pessoas obesas, para mulheres grávidas, entendeu? Para a participação de todas as pessoas no acesso nas ruas. Nós temos calçadas absolutamente inacessíveis. Basta você andar pela Avenida Brasil, norte e sul. Ande ali pelo Santander, ali perto da padaria Pão Gostoso Norte. Ué, ande por ali. Se você não for uma pessoa que tenha as pernas boas, a visão adequada e etc e tal, gente, olha só, se você um dia se ver numa situação de quebrou uma perna, etc., você não consegue se deslocar. Nós precisamos fazer essa reflexão. O mundo não pode ser apenas para o homem branco heterossexual, sem deficiência e magro. Existe uma diversidade de pessoas que vivem sobre a face da Terra. O mundo tem que ser construído para a participação social de toda essa diversidade, do quais os cegos e todas as pessoas fazem parte. Bom, nós estamos conversando aqui com o professor Dr. Éder Pires de Camargo, né, falando sobre esse novo livro, O Estrangeiro. Aliás, professor, a gente está aqui também com o João, né, que está dando suporte para a gente na parte técnica e multimídia aqui. O livro ele possui praticamente, são todos os capítulos, que não são todos os capítulos que tem aí o QR Code, né? Mas você vai vendo nesse livro, daqui a pouco a gente vai inclusive falar aqui como que você pode conseguir, né, adquirir esse livro. O QR Code ele está praticamente em todos os capítulos aqui, a gente já fez o teste, né? Com o celular você lê o livro e acessa aí, por exemplo, a gente abriu ali, foi a tocha olímpica, né? Um vídeo que está dentro aqui do conteúdo do livro da tocha olímpica. Tem também o dia que você teve com o goleiro Marcos do Palmeiras, né? Aliás, o professor Éder é palmeirense roxo, né? Trilha sonora também. Tem as trilhas sonoras aqui também, elas vão pro YouTube também, as trilhas sonoras. É um livro completo, né? Quantos capítulos tem aqui, professor? Tem 17 capítulos, o capítulo 12 não tem, porque é o número 12 dá azar, não sei se vocês sabem. É o 12. O 12 dá azar, né? O capítulo 12 é o 11b, eu explico, aliás, o número 12 e o 21 são números do azar. Eu prevejo no livro, inclusive, o fim do mundo. Todo mundo já previu, né? É verdade, olha. 21/12/2112, anotem aí, será o fim do mundo. Mas já teve tanto fim do mundo aqui. Não, mas o meu é o certo, eu fiz uma conta. Então vamos comprar esse livro, gente, e já se preparar, né? 21/12, anotem, ouvintes da Band. 21/12/2112. Ah, não, então tem tempo ainda. Tem tempo até lá, mas anotem aí para os seus tataranetos. Nostradamus já disse, mas de 2000 não passará? Nossa, não. Isso é na Bíblia, né? Isso já foi, mas nós passamos, entendeu? Mas o fim do mundo será 21/12/2100, previsão de Éder Pires de Camargo. Bate-papo legal aqui com o professor. Professor, eu não sabia que o senhor tinha esse talento musical também, não? Né? Aliás, eu tô com um CD aqui. Qual que é a faixa? O João tinha me falado, Leão? Do Palmeiras? Só que você quer tocar? Não, a faixa 2. Vamos pôr a 2 aqui. Quem canta essa música? Música derrotada esse ano para o Festival de Ilha Solteira. Muito orgulho, né? Porque a gente perde, a gente também... Quem canta é a Natasha Silva. Deixa eu tentar aqui. Aluna do... Eu vou ter, a gente vai tentar aqui, porque... Alice é, meu bem. Hoje em dia... É vinil, é o vinil. Hoje, como disse o professor aqui, hoje em dia as rádios, né? As rádios já não possuem mais, né, o aparelho de CD, de vinil, e o meu aqui tá bom, faz tempo que a gente não usa, né? Eu vou tentar aqui reproduzir, não estou conseguindo ainda, qualquer coisa depois a gente vai reproduzir. Bom, professor, esse livro está sendo vendido aonde? Tem a fanpage, a gente vai estar divulgando inclusive também na nossa fanpage, na fanpage da Band aqui. O Open travou, João. João está aqui. Tem as pessoas que vendem, né? Eu não sei se o senhor gostaria de falar. Vou falar. O senhor ainda pode tratar como você, né? Tá novo ainda. Quantos anos? 40? Eu tenho 22. Não, eu tenho 45. 45 anos. Esse livro, além de ser vendido comigo, né? Ali eu trabalho no Departamento de Física e Química da Unesp, existem alguns pontos na cidade de pessoas que estão fazendo a gentileza de vender para mim o livro, né? O Cidinho,
da padaria Pão Gostoso Norte. Grande Cidinho. O Cidinho, grande amigo, palmeirense, fanático, doente também. Será? Ele- O Cidinho eu não sei se ele é. Não, ele é corintiano, senão ele para de... Não vai ele, vender, ele tem distribuído o livro para mim. O Moacir, do Pinheirinho também, um outro grande amigo, ele é palmeirense, o Moacir, grande amigo. Grande Moacir. Também tem livros para vender para mim. E também o Romildo, do Isa, do Rodoísa. Rodoísa, lá na Rodoísa, rodoviária. grande amigo meu. Esse livro, eu tenho feito a distribuição do livro, porque, diferentemente dos meus outros livros, que as editoras comerciais que eu fiz acordo eram 90% para as editoras e 10% para mim. Eu falei, esse livro é minha história, então eu entrei em contato com a editora Pleiade, que fez todo o trabalho de editoração, registro no ISBN. A capa foi o João. A arte do João? A arte do João, toda a arte do João. Você funda aqui aonde? Desculpa a pergunta, professor. Ô João, é numa praça ali, você sabe. Não, a imagem de É uma fundo imagem é uma ilustrativa, imagem o do fundo, livro né? que eu Ficou peguei. muito bonito. Pois é. Então, esse livro sou eu que distribuo, né? Eu fiz todo o trabalho com a editora Pleiade, que é uma editora em São Paulo, e eu faço a distribuição justamente porque eu não aceitei nenhum acordo com editoras comerciais nessa proporção, 90 e 10, né? Uhum. Então, sou eu que faço a distribuição, por exemplo, segunda-feira estarei em Florianópolis, na divulgação desse livro, no lançamento na Universidade Federal de Santa Catarina, e terça em Curitiba, né? Então, por isso que a venda é assim, corpo a corpo. Agora eu consegui aqui, professor. Deu certo meu vinil aqui. Vamos curtir. Alice é, meu bem. Essa dois aqui, qual que é? Alice é, meu bem. Alice é, meu bem. É a do MPB, do festival? Não? Ela não passou na Ela triagem. não passou na triagem. De 2017? Isso, 2017. Vamos acompanhar. Um canal só. Quem que tá cantando aqui? É a Natasha Silva. Você cortou o mic, mas o live tá ao vivo. Esse aqui é o pendrive. R$320! Nossa, o cara detou no ouvido, cara. Só quer fazer como? Essas histórias eu sempre contava. Eu tive um incentivo muito grande para fazer o livro. O pessoal falava, junta isso tudo, faz um livro. Eu fui juntando. Eu juntei, deixei várias. Tem várias histórias engraçadas aí. O capítulo chama Anedotário do Cérebro. E o anedotário, né? Que parece otário, né? Anedotário. Chama um capítulo, chama Anedotário do Cérebro. Capítulo 4. Anedotário do Cérebro. Esse capítulo é muito engraçado. Isso aqui é tudo, são todas situações vividas, né? No Anedotário do Cérebro, sim, mas tem capítulo que eu inventei personagens. Por exemplo, Infelício Castro, Frustrácio Oliveira, Decepcional do Pinto, que aí eu conto algumas histórias também que eu não posso dar né? cara, né? Falciane não tem, né? Não, Falciane eu não inventei, né? Vamos lá, vamos lá. 12h15, tá? Quem que é a cantora, professor, que está aqui interpretando? Natasha Silva, Natasha uma aluna Silva. da Unesp da pós-graduação em agronomia. Quem me apresentou a Natasha foi o Vitor Yuki, grande Vitor. porque eu precisava de uma cantora para cantar essa música aí, porque para a história do livro era um amor entre duas mulheres, enfim, na história do livro. E também ornava mais a voz de uma mulher, né? Então a Natasha é excelente cantora e ela pôs a voz aí para mim nessa música. E o CD vem junto com o livro, né? A gente falou aqui da vendagem, mas tem para quem quiser ouvir o CD separado, né? Também consegue ouvir, né? Tem bastante trilhas aqui musicais. São 17 trilhas, né? Porque o 17 é o número da sorte, né? É o 17. É o número perfeito, né? Que é a soma da 8, que é o infinito em pé. Você sabe que eu não tenho superstição. Você sabe que não pode ter superstição, porque ter superstição dá azar. Cuidado, ouvintes, não tenham superstição. Ter superstição dá azar. Mas eu acho que o 17 é o número da sorte, o 12 e o 21 são números do azar, né?
embora eu não tenha superstição, porque ter superstição dá muito azar. E só para a gente ainda falar sobre o livro aqui, tem tantos capítulos, não vou ficar falando, não vamos falar tudo aqui também, porque senão depois a pessoa não vai querer comprar o livro. São né? 17 Tá capítulos. São 17 capítulos, Menos mas... o 12, que é o 11B. Que é o que, né? Que é o 12 que dá azar, mas são praticamente aí 200 páginas, né? 200 páginas. De muito conteúdo, foi em muitas situações aqui, tem o anedotário do cego. Anedotário né? do cego, Tem aí algumas situações vividas aqui pelo professor Dr. Éder Pires de Camargo e vários outros capítulos. Tem muita coisa aqui que fez parte, né, da vida do professor e algumas coisas que aí é levado mais para o lado do humor, né, professor? Tem bastante humor aí, tem bastante humor e... Porque eu vi aqui, não te interrompendo, não, imagina. No capítulo, falando do cemitério aqui, rapaz. Sim, tem a história do cemitério. O meu tio, tem um tio em Lençóis, José Carlos Morelli, tio maravilhoso, e ele me contou histórias muito antigas que o vô dele lhe contara. E eu conto essa história de como os mortos eram enterrados em Lençóis Paulista, né? Que eles eram enterrados, o processo de enterro era assim: os mortos eram colocados num lençol, fixados num tronco, e eles iam sendo levados num cortejo, e as pessoas diziam: as almas! As almas! E todo mundo que ouvindo aquilo parava o que estava fazendo, estava trabalhando ou estava fazendo alguma coisa e seguia aquele cortejo, né? Eu conto isso, eu fui pesquisar também isso nos livros históricos em Lençóis Paulista e eu encontrei de fato que isso era verdade. Mas eu conto isso dentro de outros contextos, inclusive sobre isso de cemitério, viu? Diz que tinha um político lá em Lençóis Paulista que ele frequentava todos os velórios da cidade. Todos. Ele não faltava em nenhum. E ele foi num velório e ele chegou assim e falou: quem foi que morreu? Ele não conhecia. Aí uma pessoa chegou e falou assim, apontou para dentro do caixão e disse: aquele ali. Eu aproveitei. Queria saber o nome, né? Ele falou: quem foi que morreu? O sujeito falou assim: foi aquele ali, apontou para dentro do caixão, sabe? Mas isso ainda tem muito lugar, viu? Então, pois é. Mas eu aproveitei para contar isso, para descrever essa história, porque poucas pessoas sabem que os cortejos fúnebres, antigamente, na década de 50, eram feitos desse jeito. E o meu tio até me disse que uma vez, uma pessoa fez uma brincadeira, ela na hora de ser enterrada, ela pulou de dentro do lençol e falou: eu tô vivo. Então é uma história que o meu tio me contou, que eu reproduzi aí. Só que tem uma coisa, eu botei meu dedo. Em todas as histórias que o meu tio me contou, eu botei meu dedo. Tanto é que o capítulo chama Os Causos do Tio Zé. Alerta, botei meu dedo. Foi de leve, mas que eu botei. Mas tem aí, adaptou, né? Adaptou os causos. Não adaptei, eu transformei mesmo. Eu não gosto de adaptação, eu transformei mesmo. Eu pus uma pitadinha de sal. Entendi. Nós estamos conversando aqui com o professor Dr. Éder Pires de Camargo, primeiro livro... hoje já se tem o número de quantas pessoas que têm aí a deficiência visual com essa livre docência no país, professor? Tem, Continua sendo só o senhor? Isso mostra... Isso eu vejo assim, de um lado, eu sinto assim... Poxa, eu cheguei nisso, né? Não foi fácil. Por outro lado, eu vejo isso com tristeza, porque mostra como é que a educação das pessoas com deficiência visual ocorre. Outro dia eu estava vendo uma reportagem na TV Tem, de Rio Preto, e a repórter disse assim: aqui, eu não vou falar o nome assim, aqui, falando de uma escola de cegos de uma cidade aqui do interior. Uma escola, um lar, escola tarará. Aqui a aluna se sente em casa, mostrando quando ela chegava nessa escola. Olha, estas escolas têm o seu papel importante, central, mas ali tinha um conceito, quer dizer, ela se sente em casa quando ela entra aqui. Então, este mundo de fora não lhe pertence, não é construído, não é feito. Esse é o sentido do nome do meu livro, Estrangeiro. Percebe? Então, em geral, as pessoas com deficiência visual,
estão confortavelmente dentro dos lares escola, protegidos dentro de suas casas e não estão participando socialmente na escola, na universidade, no trabalho, andando pelas ruas, porque o mundo não lhes foi construído, não foi construído para que eles participassem. Eu sou uma exceção, eu estou aí correndo risco, batendo cabeça em todos os sentidos da vida social. Gente, é preciso que nós possamos, que a gente construa uma sociedade para a participação social de todos, não só, eu vou repetir, de um perfil considerado normal de ser humano. Professor, vamos, eu não sei se tem aqui, né, se o senhor trouxe aí, vamos presentear nossos ouvintes aqui. Eu trouxe 3 livros. Tem 3? Eu trouxe 3 livros para, se alguém desejar, se alguém gosta da leitura, né, e da música. É muito legal, né, o conteúdo que tem aqui, já é o livro e a música, tem também aí o QR Code. Um eu vou fazer agora, os outros 2 a gente vai segurar aqui, ou 2 agora, né? As 2 primeiras pessoas que ligarem, a gente vai estar presenteando com esse livro, né? Que fala sobre a vida aí do professor Dr. Éder Pires de Camargo, estrangeiro. O professor acabou de explicar aqui o título, né? Que se refere à vida de uma pessoa que tem aí a deficiência visual. 3742-1505, 3742-1441. Quem tiver aí o interesse, a gente vai estar entregando, né, esse livro, anotando aqui os nomes. Pode ligar para a Band que a gente vai estar... já tocou, vamos ver se a gente consegue colocar ao vivo aqui, para ver quem que está falando com a gente. Eu estou sozinho, então é mais demorado o processo aqui. Vamos lá para o nosso telefone, meu retorno. Alô, boa tarde. Tia Isaura, tudo bem com a senhora ou não? Ah, então tá bom. Ah, muito obrigado. Por falar em ligadinho, deixa eu mandar um abraço, eu esqueci, pro Beto, vereador, tá lá em Três Lagoas, diz que tá ouvindo a Band FM, chegando em alto, em bom som lá. Um abraço, Beto, obrigado pela audiência e obrigado pelo carinho da sua audiência também, Tia Isaura. Tá tudo bem aí ou não? Tudo em ordem. Ah, então tá bom. Ah, parabéns, tá levando aqui esse livro. Um beijo pra você, minha querida, viu? Fico feliz de ter ganho o livro, ter interesse em ler meu livro, viu? E trabalhei muito para que as pessoas que tenham acesso ao meu livro possam conhecer a história e ter uma transformação por meio da história que eu pus no livro, tá bom? Um beijo para você. Eu admiro muito, professor. Obrigado, meu amor. Obrigado, Tisaura, pela audiência. Depois a senhora passa aqui para pegar. Não sei se o professor vai autografar o livro. Autografo, com o maior prazer. Né? Vai autografado aqui. É um livro bem bacana. Combinadíssimo. Um abraço pro senhor Edgar aí. Valeu. Meio-dia 24, a Tisaura aqui, né, lá da Gráfica Paris, falando com a gente. Tem mais um ainda, né? Não sei se a Ellen já atendeu lá e anotou. A gente vai segurar aqui a ligação. Professor, olha lá, já ligou aqui, vamos lá então. Vamos colocar no ar, vamos no ao vivo aqui, é melhor, né? Que aí a gente já... ao vivo? Estamos ao vivo, né? Até no Facebook. Vamos repetir aqui a fanpage do professor, facebook.com/professor Éder Ou busca, né? Pires de Camargo. Ou busca lá no professor, não é só Éder Pires de Camargo? No nome tem. No nome tem. Tem no nome, né? No barra não. Tem mais gente para falar com a gente? Boa tarde. Oi. Oi, Quem? Tiana, Oi, Tiana, tá falando de onde? aqui da Chácara Paraíba. Chácara Paraíba. Ô, tá tudo bem aí, Tiana? Tudo, graças a Deus. Que bom, obrigado pela audiência e por estar ligando aqui. Tava ouvindo o programa, esse bate-papo com esse exemplo aqui, né, da nossa cidade para o mundo. Tá de parabéns, professor. Isso. Um beijo, minha querida. Falou, obrigada. Depois Obrigado é por só ter passar. ligado, viu? Depois é só passar para retirar o livro aqui. Vou até pedir pro professor autografar. Maior depois do prazer, programa, viu? né? Valeu, Não liga pra Tiana. minha letra à mão que ela é feia. Eu só escrevo no computador hoje, mas eu... Um abraço, boa tarde. Minha amiga Tiana, falando ali também, né, da chácara. Professor, obrigado pela sua presença aqui. Se a gente ficar conversando, a gente vai até as 2, né? O professor tem que trabalhar, o João também. É sempre bom receber você a aqui. gentileza da Band FM, essa potência em comunicação que leva cultura, música, informação para todo o povo ilhense e da região, né? Todo mundo da região e para o mundo, agora, através dos canais de informação. Obrigado, viu, Leandro? Um beijo para você aí e para toda a sua audiência. Seus seguidores no Seus fanpage. seguidores, pro pessoal da minha fanpage,
que está me assistindo, Verdade. viu? Muito obrigado. Mais de Eu- 2.000 seguidores. mais Mais de 2.000 seguidores. Puxa, Quantos? Mais de 2.000 Mais de 2.000 views. seguidores. para todo o pessoal da minha Ah, família. no ao vivo ou no... Não, seguidores. Ah, de seguidores, mais de 2.000 seguidores na fanpage aí do professor Éder Pires de Camargo. Professor, agora saindo um pouco desse assunto aqui, e o Palmeiras, vai ou não vai? Sério, porque ano passado vocês só deram vexame, hein? Olha, falando sério, acho que são poucos jogos. O Palmeiras perdeu um jogo que não deveria ter perdido, mas Qual? perdeu Qual? para o Corinthians. Ah, Acho que o time demonstrou uma fragilidade que não devia ter demonstrado. Esperemos agora o jogo de hoje contra o Barranquilla. Eu não tenho uma perspectiva boa para hoje. Acho que o Palmeiras vai perder, né? Acho que tem jogador que pipoca na hora H, né? Eu não sei, capaz do Roger cair, eu acho que o Roger não fica, ele não vai resistir, ele é eu muito fraco. também acredito Você não tem essa nisso. impressão, não? Tenho. Ainda eu acho assim, é o mesmo que está acontecendo com o Dorival lá no São Paulo. Né? Por sorte ganharam ontem e aliviou Ganhou. a vida do Dorival, mas o Roger... Eu acho que traria não o tem Vanderlei muito Luxemburgo. futuro, Eu acho que técnico pro Palmeiras tem que ser esse do tipo Vanderlei Luxemburgo, que trata jogador meio assim, meio na ignorância, sabe? É duro falar isso aí, mas jogador... que você vê o Dudu, por exemplo. Já começa com nhenhenhé. Você tem que chegar e falar, cara, vai lá e joga. É o tal do entendeu? jogador Nutella. Vai lá e joga. Que vai tirar time de campo. Agora você viu essa polêmica aí com a mãe do goleiro lá? O que é isso, rapaz? A mãe torce pra quem quiser e o jogador tem que ir lá e jogar bola. Verdade. Mas eu tava conversando ontem, quem que foi? Com o Anderson, se eu não me engano, ali do supermercado. Não, e com o Belchor. Alô, Belchor, um abraço. Encontrei o Belchor ontem também ali na frente do Oi, Palmeiras. com medo de avião. É o Belchior? O Belchor. Esse aqui é o Belchor. O Corinthians, ainda em relação ao clássico, eu falo assim. Apesar que o juiz também pôs a mão, né? Não, ganhou. O cara Ó, quase arrancou a perna o lá, Marqueira rapaz. só me acha quando o Corinthians ganha. O Arqueira também é roxo. Mas o Corinthians e o Palmeiras é assim. Quando o Corinthians está bem e o Palmeiras ruim, falando de fase, o Corinthians vai lá e perde o Palmeiras. Quando o Palmeiras está na fase boa, que vinha numa fase boa, estava invicto até então, né? Até o Mas dia do jogando clássico. contra o Bala Mistura, né? Também, né? Aí joga contra o Corinthians, vai lá e perde o Corinthians. A gente sempre ajuda um ao outro, né? É uma rivalidade muito boa. Os Olha, piores momentos do esporte, do futebol. gente, é isso aí. O Palmeiras, vamos esperar, né? Vamos ver hoje o que vai dar. Tá cedo, Por fim, hein? eu queria mandar um beijo pro pessoal da Wizard, onde eu estudo inglês aí. Beijo aí pra Luciana, pra Jo, pra Cirlei, pro Wagner, viu? Um beijo pra vocês aí. Vocês estão me ensinando o inglês aí, essa tarefa. Eu acho que o inferno fala inglês, viu? É difícil O demais. diabo fala inglês. Mentira, o inglês é um idioma maravilhoso. Um beijo pra vocês, tá? Valeu, professor. Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Uma ótima tarde. E que... tem tiragem do livro ou não? A gente não falou. Sim, Quantos uma exemplares? tiragem de 400 exemplares 400 e exemplares. eu devo fazer uma segunda logo. Legal. E aí fica aí, né, a oportunidade de você comprar, né, entender um livro muito bacana, feito com muito carinho aqui pelo professor Dr. Éder Pires de Camargo. Agradecer o João aqui que também está fazendo a nossa live. Nós estamos dando um susto, né, no pessoal que segue o professor. Eu vou para um rápido intervalo, eu volto já já. Tem ainda as notícias do Brasil e do mundo com a agência Rádio Web. Não sai daí não. Poxa, foi bom, hein? Legal. Tudo informal. Ai, ai.